Allan Kardec, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi um educador, escritor e tradutor francês, conhecido como o codificador do Espiritismo. Ele nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804 e faleceu em Paris em 31 de março de 1869. Kardec foi um estudioso respeitado, tendo estudado em várias instituições prestigiadas, incluindo o Instituto Pestalozzi em Yverdon, Suíça. Kardec começou sua carreira como educador e publicou vários trabalhos sobre pedagogia e gramática. No entanto, foi em meados do século XIX que ele se interessou pelo fenômeno das mesas girantes, mesas que supostamente se moviam e produziam batidas em resposta a perguntas, que se tornaram uma moda na Europa. Em 1854, Rivail ouviu falar pela primeira vez sobre essas mesas girantes de um amigo, o magnetizador Fortier. Inicialmente cético, ele decidiu investigar o fenômeno mais profundamente. Em 1855, ele começou a frequentar sessões espíritas, onde testemunhou fenômenos que considerou dignos de estudo. Foi nessas sessões que ele conheceu médiuns que lhe forneceram respostas a perguntas sobre temas filosóficos e científicos, atribuídas a espíritos desencarnados. A partir dessas sessões, Rivail coletou, organizou e analisou as comunicações dos espíritos. Em 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec, nome que alegadamente teria sido seu em uma encarnação anterior como um druida, ele publicou O Livro dos Espíritos. Este livro é considerado a pedra angular do Espiritismo e contém 1019 perguntas e respostas sobre a natureza dos espíritos, a vida após a morte e as leis morais e espirituais que regem o universo. Allan Kardec escreveu outras obras fundamentais para o Espiritismo. O Livro dos Médiuns, de 1861, trata da prática mediúnica e da interação entre o mundo espiritual e o mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, interpreta os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. O Céu e o Inferno, de 1865, analisa a justiça divina, segundo o Espiritismo. A Gênese, de 1868, discute a criação do universo e a evolução dos mundos e dos seres vivos, segundo a doutrina espírita. A evolução dos espíritos é um dos conceitos centrais do Espiritismo, uma doutrina religiosa e filosófica baseada nas obras de Allan Kardec. Segundo o Espiritismo, a evolução dos espíritos ocorre por meio de múltiplas encarnações e se dá de maneira contínua e progressiva. A reencarnação consiste na crença de que a alma humana passa por múltiplas existências em diferentes corpos físicos. De forma geral e resumida, todos os espíritos são criados por Deus de forma simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento e sem virtudes. Desde o início, os espíritos possuem livre-arbítrio para fazer escolhas que influenciarão seu progresso. A partir daí, os espíritos encarnam em diferentes mundos, que variam em graus de materialidade e moralidade. Os espíritos começam em mundos mais primitivos e podem reencarnar em mundos mais evoluídos à medida que progridem. As encarnações servem como provas, desafios para testar o progresso do espírito e expiações, reparação de erros cometidos em vidas passadas. As ações dos espíritos geram consequências, boas ou más, que influenciam suas futuras encarnações, karma. A justiça divina garante que cada espírito colha os frutos de suas ações, aprendendo e evoluindo com as experiências. Em cada encarnação, o espírito acumula experiências e aprende lições que contribuem para seu progresso moral e intelectual. As relações e interações com outros espíritos, marido, esposa, filhos, familiares, amigos, inimigos, são importantes para o desenvolvimento de virtudes como amor, paciência e perdão. Após a morte física, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde faz um balanço de sua vida terrena e se prepara para futuras encarnações. Na etapa da reencarnação, temos os espíritos puros, que alcançaram a perfeição
e não estão mais sujeitos à reencarnação. Os espíritos superiores e mentores espirituais ajudam no planejamento da próxima encarnação, visando proporcionar as melhores oportunidades para o aprendizado e evolução. Os espíritos bons, que estão em estágio intermediário, com um bom desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos imperfeitos, que estão nos primeiros estágios de evolução, caracterizados por paixões negativas e ignorância. Espíritos não evoluídos passam por múltiplas reencarnações, cada uma oferecendo novas oportunidades de aprendizado e progresso. Através dessas vidas, eles enfrentam provas e expiações que os ajudam a desenvolver virtudes e a superar suas falhas. Espíritos não evoluídos estão sujeitos à lei de causa e efeito, karma, onde suas ações negativas têm consequências que eles precisam enfrentar em futuras encarnações. Isso os ajuda a aprender e a corrigir seus erros. Esses pontos mostram que, no Espiritismo, os espíritos não evoluídos não estão condenados eternamente à ignorância e ao sofrimento. Eles têm a oportunidade de crescer e evoluir através das experiências proporcionadas pelas reencarnações e pelo auxílio de espíritos mais avançados. O objetivo final do espírito é alcançar a perfeição moral e intelectual, aproximando-se de Deus. De acordo com os livros de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a comunicação com os espíritos é possível, e é um processo que envolve médiuns, que são pessoas dotadas de uma sensibilidade especial que lhes permite servir de intermediários entre o mundo material e o espiritual. Essa faculdade pode se manifestar de várias maneiras e em diferentes graus. Os processos de comunicação com os espíritos consistem em diferentes tipos de mediunidade. Médiuns de efeitos físicos produzem fenômenos físicos, como movimento de objetos, ruídos e materializações. Médiuns de efeitos inteligentes transmitem comunicações escritas ou verbais dos espíritos. Na mediunidade de psicografia, o espírito utiliza a mão do médium para escrever mensagens. Este é um dos métodos mais comuns e inclui tanto a escrita automática quanto a intuitiva. Na mediunidade de psicofonia, o espírito fala através do médium, utilizando sua voz. O médium pode entrar em um estado de transe mais ou menos profundo durante essa comunicação. Na mediunidade de vidência, o médium vê os espíritos ou cenas do mundo espiritual, seja em estado de vigília ou durante o sono. Na mediunidade de audiência, o médium ouve os espíritos, como se fossem vozes externas ou internas. As sessões mediúnicas devem ser realizadas em ambientes calmos, respeitosos e sérios para atrair espíritos benévolos e elevados. A comunicação depende da afinidade vibratória entre o médium e o espírito. Espíritos inferiores tendem a se comunicar mais facilmente com médiuns que possuem vibrações semelhantes. Os espíritos fornecem ensinamentos sobre a vida após a morte, a moralidade e as leis universais, e podem trazer mensagens de conforto e esperança para aqueles que sofrem ou perderam entes queridos. Espíritos podem orientar e aconselhar sobre questões da vida cotidiana e espiritual. No entanto, nem todas as comunicações são confiáveis. Espíritos inferiores ou brincalhões podem transmitir informações falsas. É necessário discernimento e prudência para avaliar as mensagens recebidas. Kardec estabelece que a comunicação com os espíritos é uma prática séria que requer estudo, moralidade e discernimento. Se recomenda o uso de um critério rigoroso e da razão para julgar as comunicações. Mensagens contraditórias ou que contrariem a lógica e a moralidade devem ser rejeitadas. A obra de Kardec e seu papel na codificação do Espiritismo tiveram um impacto duradouro, influenciando milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus escritos continuam a ser estudados e seguidos por adeptos do Espiritismo, particularmente no Brasil, onde o movimento espírita é especialmente forte. Após sua morte,
Kardec foi sepultado no cemitério Père-Lachaise, em Paris, onde seu túmulo se tornou um ponto de peregrinação para adeptos do espiritismo e curiosos. A lápide de seu túmulo contém a inscrição: nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente, tal é a lei, refletindo a crença espírita na reencarnação e no progresso espiritual contínuo. Qual é a sua opinião? Você concorda com o pensamento de Kardec, onde o homem nasce, morre e volta a renascer e progredir? Deixe aqui os seus comentários. E não se esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!